Bom dia, pessoal. Matéria da Folha: Congresso impõe derrota ao governo Lula e derruba decreto que subiu IOF. Resumo da matéria: em um dia de reviravolta política significativa, o Congresso Nacional impôs uma das maiores derrotas ao governo do presidente Lula desde o início de seu mandato. Nesta quarta-feira, 25 de junho, deputados e senadores derrubaram em votação relâmpago os 3 decretos presidenciais que aumentavam as alíquotas do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. A ação foi articulada de forma surpreendente pelos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, sem aviso prévio ao Planalto. A derrubada aconteceu em velocidade incomum. Primeiro na Câmara, onde o projeto foi aprovado por ampla maioria de 383 votos contra apenas 98. E horas depois no Senado, em votação simbólica. Líderes governistas como José Guimarães e a ministra Gleisi Hoffmann sequer foram informados sobre a inclusão da matéria na pauta, que foi decidida na noite anterior, rompendo acordos que previam a discussão apenas em julho. O impacto fiscal é imediato e severo. Com a derrubada, as alíquotas do IOF voltam automaticamente aos patamares vigentes até 22 de maio. Isso significa, por exemplo, que a taxa sobre compras internacionais com cartões cai de 3,5% para 3,38%, e as remessas ao exterior retornam de 1,1% para apenas 0,38%. Financeiramente, o governo perde 10 bilhões de reais em arrecadação prevista para 2025 e cerca de 30 bilhões de reais em 2026, comprometendo seriamente a meta de déficit zero anunciada pelo ministro Fernando Haddad. Para compensar essa perda, o bloqueio orçamentário de 31,3 bilhões de reais, já anunciado, terá que saltar para 41 bilhões de reais. Essa tesourada deve atingir em cheio programas sociais, como o Auxílio Gás, Minha Casa Minha Vida e o Pé de Meia, que poderão ser paralisados, segundo alerta da própria ministra Gleisi Hoffmann. Além disso, as emendas parlamentares sofrerão um corte adicional de 2,7 bilhões de reais no próximo ano, totalizando quase 10 bilhões de reais contingenciados. Fato que ajuda a explicar a revolta do Congresso, mesmo após o governo ter liberado 1,72 bilhão de reais em emendas um dia antes da votação. A crise institucional se aprofunda. O governo avalia recorrer ao judiciário, alegando inconstitucionalidade, pois sustenta que o Congresso só pode sustar decretos que exorbitem as prerrogativas do Executivo, o que não seria o caso do IOF. Hugo Mota rebateu dizendo que cada poder deve entender o limite do outro, definindo o episódio como sentimento da casa. Já Alcolumbre repudiou o que chamou de ataques levianos ao legislativo, referindo-se às críticas do governo sobre o aumento da conta de luz. Este episódio, comparável apenas a uma derrubada similar ocorrida em 1992 no governo Collor, vai além de uma simples derrota fiscal. É um recado político contundente ao Planalto sobre a necessidade de incluir o Congresso em decisões econômicas relevantes. O apoio de partidos da base aliada, como PSD e MDB, à derrubada sinaliza um preocupante esvaziamento da coalizão governista. A esperança do governo agora se volta para uma medida provisória que pretende taxar apostas esportivas e investimentos isentos, mas a resistência parlamentar permanece alta. A derrota expõe não só a fragilidade política momentânea de Lula, mas um Congresso disposto a frear
o Executivo, mesmo à custa do ajuste fiscal. Matéria de O Globo. Governo promete ressarcir desvios no INSS a partir de 24 de julho. Resumo da matéria. Cronograma de ressarcimento das vítimas da fraude do INSS. O governo federal anunciou nesta quarta-feira, 25, que iniciará o ressarcimento de 3,4 milhões de aposentados e pensionistas vítimas de descontos ilegais no INSS a partir de 24 de julho de 2025, conforme plano apresentado pelo presidente do Instituto, Gilberto Valler, ao Supremo Tribunal Federal. Os pagamentos ocorrerão em lotes quinzenais, com recursos prioritários de 2,8 bilhões de reais em bens bloqueados de investigados, cabendo à União custear eventuais lacunas. O primeiro lote, em 24 de julho, beneficiará 1,5 milhão de pessoas, com valores integrais corrigidos pelo IPCA, depositados diretamente nas contas de benefício. Os demais grupos serão contemplados em 9 de agosto e 24 de agosto, com prioridade para idosos acima de 80 anos, indígenas e quilombolas. Todos os pagamentos serão únicos e automáticos, dispensando ações judiciais ou intermediários, em datas distintas do benefício regular. Este processo é a resposta à operação sem desconto, deflagrada em abril de 2025 pela Polícia Federal e Controladoria Geral da União, que revelou um esquema de 6,3 bilhões de reais em desvios entre 2019 e 2024. Entidades associativas utilizaram assinaturas falsificadas para descontar mensalidades não autorizadas, afetando potencialmente 9 milhões de pessoas. Dos 27 milhões de beneficiários com descontos regulares, 3,4 milhões já identificaram irregularidades e solicitaram reparação, número que coincide com as estimativas da Polícia Federal. A efetivação do calendário depende da homologação pelo ministro Dias Toffoli, do STF, que mediou acordo entre INSS, AGU, IMPF e Defensoria Pública. Toffoli suspendeu a prescrição de ações para preservar direitos, mas negou ao governo o pedido de suspensão dos 65 mil processos em curso apenas em 2025. Para viabilizar os pagamentos, o governo editará uma medida provisória, criando crédito extraordinário, fora do teto de gastos, que deverá ser analisada pelo Congresso até 15 de julho. O montante a ser devolvido é estimado em 1,8 bilhão de reais, sem correção, ou 2,1 bilhões de reais com IPCA, baseado nas contestações atuais. A AGU alerta que atrasos na validação do acordo podem gerar judicialização massiva, elevando custos, e cada ação judicial custa em média 15 mil reais aos cofres públicos. Enquanto isso, o INSS mantém busca ativa por novas vítimas, via aplicativo Meu INSS e agências dos Correios, sem prazo limite para adesão. O calendário de julho representa uma tentativa de conter crises política e social, mas expõe tensões entre poderes. O STF sinaliza que a devolução integral é inegociável, mesmo que isso exija flexibilizar metas fiscais. Para milhões de idosos, a reparação transcende o aspecto financeiro. Significa a restituição de dignidade após anos de violação silenciosa de seus direitos previdenciários. Matéria do Estadão. Congresso derruba tarifaço de Lula, mas eleva número de deputados.
Resumo da matéria. Em um dia de reviravoltas no Congresso Nacional, os parlamentares impuseram uma dura derrota ao governo Lula ao derrubar os decretos que aumentavam as alíquotas do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, enquanto aprovavam, em paralelo, a ampliação do número de deputados federais de 513 para 531, medida que gerará um custo adicional de 64,8 milhões de reais por ano aos cofres públicos. A decisão sobre o IOF, tomada em sessões relâmpago na Câmara e no Senado, nesta quarta-feira, 25 de junho, anulou a taxação de 5% sobre letras de crédito imobiliário, LCIs, e do agronegócio, LCAs, antes isentas, além de revogar a alíquota única de 17,5% de imposto de renda para títulos públicos e CDBs, independentemente do prazo de aplicação. A articulação política surpreendeu o Planalto, já que o presidente da Câmara, Hugo Mota, incluiu a votação na pauta sem aviso prévio, aproveitando uma semana de baixa movimentação no Congresso devido às festas juninas. Na Câmara, o projeto foi aprovado por 383 votos a 98, enquanto no Senado a votação foi simbólica, sem registro nominal dos senadores. O governo, que esperava arrecadar 10 bilhões de reais com o aumento do IOF em 2025 e mais 30 bilhões de reais em 2026, agora enfrenta a necessidade de ampliar o contingenciamento orçamentário em 10 bilhões de reais, o que pode atingir programas como Auxílio Gás, Minha Casa Minha Vida e Pé de Meia. Enquanto isso, a aprovação do aumento do número de deputados federais, que também elevará o número de deputados estaduais, devido ao efeito cascata, foi criticada por contrariar o discurso de austeridade fiscal. A medida defendida por aliados do governo no Senado foi interpretada como uma tentativa de compensar politicamente a derrota no tema tributário, mas expõe contradições no Congresso, que rejeita aumento de impostos, mas amplia gastos com cargos públicos. Líderes petistas como José Guimarães e Gleisi Hoffmann classificaram a derrubada do IOF como um ataque aos pobres e alertaram para o risco de judicialização. Já a oposição, liderada pelo PL, celebrou a vitória como um freio ao que chamou de obsessão arrecadatória do Planalto. O ministro Fernando Haddad afirmou que o decreto buscava corrigir injustiças tributárias. A sessão marcou a primeira derrubada de um decreto presidencial desde 1992, do governo Collor, e revelou a fragilidade da base governista, com partidos como PSD e MDB apoiando a revogação. O episódio também acirrou a crise entre os poderes, com o Senado defendendo sua autonomia e o STF sendo acionado para avaliar a legalidade da decisão. Enquanto o governo tenta recuperar o fôlego com uma medida provisória que taxará apostas esportivas e investimentos isentos, o Congresso deixa claro que não aceitará medidas fiscais sem negociação prévia, um sinal de que a disputa entre o Palácio do Planalto e o Legislativo está longe do fim. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!